Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas experiências próprias que possam, talvez, ajudar você que está crescendo na vida, você que é mais novo e gostaria de alguns conselhos de alguém que chegou em um local bacana, em uma realidade legal, tanto de monetário quanto de realidade de vida, liberdade e etc. Hoje eu tenho 23 anos, eu acabei completando 23 nesse mês, há 20 dias atrás. E desde os meus 12 anos de idade, eu venho aprendendo muitas coisas que me proporcionaram um crescimento muito legal na minha vida. Né? Aos 12 eu comecei a aprender edição de vídeo, que hoje é uma das partes do meu sustento. Aos 15 eu comecei a aprender gestão financeira, aos 17 tráfego pago, e tudo isso, todo esse conhecimento, todas essas experiências acabaram culminando na vida que eu tenho hoje. Uma vida de one person's business, né, tendo o meu próprio negócio, trabalhando para mim, tendo mais liberdade, tendo uma parte financeira da minha vida muito bem estruturada, e eu acredito que tenho conquistado muitas coisas que pessoas da minha idade gostariam de conquistar. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 10 conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha idades menores, como 15, 16, 17 anos, que talvez possam te ajudar a ter um crescimento ainda mais rápido. Que com certeza, se eu tivesse tido esses conselhos quando eu tinha essa idade, pode ser que eu estivesse em um patamar ainda maior hoje em dia. Mas antes de partirmos para o conteúdo, considere deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, caso esse vídeo seja interessante para você. Caso contrário, não precisa se inscrever, não tem problema nenhum. Mas caso você decida entrar nessa pequena comunidade que está crescendo, com certeza os próximos vídeos vão te ajudar também. E comente aqui embaixo as suas experiências para as pessoas mais novas, algum conselho que você acha muito válido de passar para elas, que com certeza vai ser muito legal para o crescimento de todos. Então, bora para os conteúdos. E o primeiro conselho que eu trago para vocês é um conselho muito óbvio, mas que a maioria não segue, e que provavelmente é a base de tudo do que eu vou falar aqui, que é: saiba exatamente o que você quer na sua vida. Tenha um objetivo muito claro. Quando temos objetivos claros, temos uma direção para seguir, normalmente os nossos resultados acabam melhorando, porque nós temos uma direção para balizar o que a gente deve ou não fazer na nossa vida, e muitas vezes, quando a gente decide fazer algo que possa prejudicar esse resultado, a gente volta para a linha que a gente deve seguir para alcançar o que a gente está buscando. Então, saiba exatamente o que você quer, para você não acabar caindo em armadilhas que muitos jovens caem, de fazerem coisas que muitas vezes não valem a pena e que no futuro acabam se arrependendo. Um exemplo muito pífio e até um pouco esdrúxulo é como o adolescente, por exemplo, gasta o próprio dinheiro. Eu já estive nessa idade e eu sei que quando você começa a ganhar o seu primeiro dinheiro, o seu primeiro capital, começa a trabalhar, você tem milhões de coisas que você gostaria de comprar. Um exemplo até que é interessante na minha experiência era microtransações em alguns jogos. Então, quando eu era adolescente, eu gastei um dinheiro em alguns jogos, moeda de jogo, passe de batalha, que hoje eu olho para trás e eu falo, pô, se eu não tivesse gasto nisso, talvez eu tivesse até um montante financeiro melhor. Porque no final das contas, eu tive uma pequena experiência ali em um mês, por exemplo, que eu comprei um passe de batalha e depois eu esqueci do jogo, nunca mais joguei e acabei me arrependendo. Eu não estou falando aqui que você não pode comprar as coisas que você quer. Se você trabalha, você deve comprar os seus sonhos, você deve conquistar as suas coisas, porém tenha muito cuidado com aquilo que você acaba buscando. Analise muito bem se o que você está querendo buscar, comprar, vale a pena ou não para o seu dia a dia, se vai te agregar em alguma coisa. Muitas vezes você deixar de comprar, por exemplo, uma microtransação em um jogo, te dá a possibilidade de comprar um livro, que vai te dar um conhecimento que futuramente pode te trazer 10 vezes mais resultado. Então, escolha muito bem as coisas que você faz baseado no que você quer alcançar. E o segundo conselho é: saiba administrar antes de ganhar. É um fato que as pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm muito sucesso financeiro, na maioria das vezes elas sabem administrar muito bem o capital próprio. E muitas vezes você vê pessoas que ganham até abaixo do que você imagina que uma pessoa rica teria, mas ela tem uma qualidade de vida fenomenal porque ela soube, ao longo dos anos, administrar aquele capital. Então, antes de você pensar em ganhar muito dinheiro, pense em como você vai administrar esse dinheiro. Porque se você pegar e ganhar muita grana e não saber administrar,
você infelizmente vai voltar para o mesmo caminho que você veio, né? Para o mesmo lugar que você veio. Veja, por exemplo, pessoas que ganham na loteria ou pessoas que ganham reality shows. Na maioria das vezes eles ganham um capital muito grande, 1 milhão, 2 milhões de reais. Passa 1 ano, 2 anos no máximo e eles voltam para o mesmo ponto de pobreza que eles estavam antes de ganhar esse dinheiro. Porque eles não sabem administrar. Então, sem administração, você não consegue nada. E não só administração financeira, mas administração geral. Saiba administrar sua rotina, os seus afazeres, o que você deve ou não fazer no teu cotidiano, que com certeza isso vai impulsionar muito o teu crescimento. O meu terceiro conselho é: aprenda a aprender por si mesmo, né? Aprenda a ser autodidata. Existe uma falácia por aí, principalmente advinda de pessoas mais velhas, que acreditam que o conhecimento ele só é válido quando ele vem de uma instituição, quando ele vem de um curso, de uma faculdade. E isso hoje em dia não é mentira para eles que viveram numa época dessa, mas hoje em dia com a internet isso se tornou totalmente obsoleto. Porque com a internet você consegue aprender qualquer coisa que você quiser totalmente de graça. Só que você precisa ter a disposição para ir lá, sentar a bunda na cadeira e aprender. Aquelas pessoas que conseguirem desde nova, assim como eu, desenvolver essa habilidade, aprender as coisas totalmente sozinhas, com certeza vão crescer muito mais rápido na vida. Muitas pessoas esperam os resultados caírem do céu, esperam uma universidade, um curso, ter dinheiro para pagar tal plataforma para aprender, sendo que tem muitas outras que estão numa qualidade de vida, numa escassez financeira muito maior e mesmo assim aprendem muito mais e evoluem muito mais diariamente do que as pessoas que têm melhores condições. Isso porque uma decidiu mudar a própria realidade por conta própria e a outra decidiu esperar a realidade entregar algo para ela. O quarto conselho é: faculdade vale a pena dependendo dos seus objetivos. E na internet hoje é muito comum as pessoas falarem que faculdade não vale a pena, que há grandes milionários no mundo, Bill Gates, Phil Spencer, criaram grandes impérios não tendo faculdade. Porém, eu acredito que todos esses exemplos que essas pessoas entregam na internet são exemplos fora da curva. São aquele 1% que acabou dando certo e também em momentos diferentes, porque, por exemplo, o criador do Facebook não tem faculdade, mas na época que ele criou o Facebook não tinha praticamente nada. Então, a força que ele precisou dedicar mentalmente para criar algo foi muito menor do que hoje em dia, que já tem tudo, né? Então, são épocas diferentes, são momentos diferentes e são pessoas diferentes. E na maioria das vezes, essas pessoas que cresceram muito, mesmo não tendo faculdade, elas são um ponto fora da curva. Elas não são a realidade da maioria das pessoas. Então, se você hoje está saindo do seu ensino médio, está em dúvida se deve ou não fazer faculdade, mas você não tem um caminho para seguir agora, pô, eu não quero fazer faculdade, mas eu também não sei com o que eu quero trabalhar, com o que eu quero fazer da vida, busque uma faculdade, porque com certeza o conhecimento que você vai ganhar lá dentro, o networking que você vai ganhar lá dentro, vai te mostrar um caminho mais legal para você crescer. E se eu pudesse te dar uma dica, tente faculdades federais, que assim você preserva o seu capital e o conhecimento que você ganha lá por conta dos professores é muito maior que particulares. Existem sim muitas faculdades fenomenais que você paga ali, tem um estudo muito de qualidade. Porém, hoje em dia, as faculdades aqui no Brasil, que são mais custo-benefício, na maioria das vezes não traz o mesmo conhecimento que uma federal. E eu falo isso por experiência própria. Eu já cursei a minha primeira faculdade em uma particular, não gostei tanto do curso, não gostei tanto dos professores, parecia que os professores não se dedicavam tanto a lecionar. E agora eu estou numa federal, estou na FATEC, onde a diferença é discrepante, onde os professores eles estão ali realmente porque eles gostam muito de dar aula, eles são muito vividos, na maioria das vezes eles conquistaram muita coisa com o conhecimento deles. Então você ter esse aprendizado dessas pessoas é muito interessante. Então se você puder estudar para entrar numa federal, eu recomendo 100%. O quinto conselho é: as pessoas corretas constroem o teu ambiente e o ambiente correto constrói os seus resultados. E o que eu quero dizer com isso é: tome cuidado com quem você anda. Eu, quando eu era mais novo, eu tinha um grupo de amigos gigantesco, que tinha mais de 10 pessoas. E em todos os momentos do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, eu estava ali tentando me encaixar naquele grupo
tentando agradar certas pessoas. Chegava final de semana que eu podia dedicar a algo meu, eu estava dedicando a estar com essas pessoas que no final das contas acabaram descartando a minha amizade. Hoje eu tenho 3 amigos fiéis e para mim está de bom tamanho. E hoje, estando nessa situação, eu consegui construir muito mais coisas na minha vida do que quando eu tinha essa tonelada de amigos, porque eu dividia totalmente a minha atenção em coisas que não valiam a pena. Como eu falei, hoje em dia eu nem falo com essas pessoas. Então, tome cuidado com o tempo que você dedica para as pessoas erradas. Saiba analisar muito bem quem é realmente o seu amigo, quem realmente está ali do teu lado, porque essa pessoa é a que vai ficar com você quando der algum tipo de problema na tua vida. Ela vai ser a tua base de sustentação. E não tem problema nenhum você ter um único amigo, por exemplo, porque esse único amigo com certeza vai estar ali com você em qualquer situação. Aqui eu falo muito que qualidade não é quantidade. Então você pode ver pessoas na rua rodeado de amigos, mas vazio por dentro, enquanto aquelas pessoas que têm 1, 2 amigos estão super felizes com a vida totalmente construída, muito satisfeito com o que ele tem, porque aquelas pessoas que estão do lado dela são verdadeiras. Então, tome cuidado com as companhias e busque pessoas reais. E o 6º conselho é: tenha espelhos, tenha pessoas em quem se inspirar, mas se inspire em pessoas reais. Não tente ir na internet e pegar ídolos que na maioria das vezes não falam a verdade dentro da internet, porque aquela questão, dentro do Instagram todo mundo é feliz, mas ninguém sabe o que acontece realmente dentro da própria casa. Então, tenha pessoas próximas a você que você consegue visualizar como espelho, como uma inspiração para você fazer certas coisas na tua vida. No meu caso, é a minha mãe. Com toda certeza, a minha vida inteira, ela é o pilar de sustentação da minha inspiração e eu faço tudo o que eu faço inspirado na história dela, no que ela já fez por mim também. Mas eu tenho outras pessoas, eu tenho a minha bisavó, que infelizmente já é falecida, mas também me ensinou muito e eu tenho como inspiração. O meu avô também é a mesma coisa, meu padrinho. Então são pessoas que estão muito próximas de mim. Eu visualizei um sucesso, lógico que cada um teve o seu próprio sucesso na vida, teve as suas conquistas, então eu visualizo cada um diferente, mas todos eles são a base de sustentação para mim continuar seguindo em frente e chegar aonde eu quero chegar. Se eles conseguiram conquistar tudo o que eles quiseram, com toda certeza eu também consigo. Então tenha espelhos próximos, tenha boas inspirações, que isso com certeza vai fazer você chegar em outro nível. E para dar um gancho para o nosso 7º conselho, que fala um pouquinho sobre isso também, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Eu gosto muito dessa frase do livro Vendedor de Sonhos, tanto que a primeira tatuagem que eu fiz foi essa frase, e o que eu quero dizer com isso é, na maioria das vezes a gente vai ter muito medo de fazer coisas que a gente não conhece, trilhar novos caminhos, tentar novas coisas, novos objetivos, mas todo o resultado que a gente pode conseguir na vida está depois desse medo irracional que a gente tem. E quando esse medo aparecer, lembre das pessoas que você ama, lembre das pessoas que fazem você acordar todos os dias. Eu, particularmente, quando sinto medo de fazer algo que com certeza vai trazer um crescimento para mim e para minha família futura que eu estou pensando em construir, eu sempre penso na minha mãe, eu sempre penso na possibilidade dos meus filhos terem o que eu não tive na minha infância, e isso faz com que eu ultrapasse esse desafio. Então, se você tem medo de fazer o crescimento, de você tem medo de fazer o que é difícil, lembre das pessoas que você ama, que dependem de você, que com certeza isso vai valer mais do que o medo que você está tendo. E na maioria das vezes faz você ir além. E o nosso 8º conselho é: riscos fazem parte do jogo. Agora você tem que saber administrar os riscos que valem a pena. E eu sempre falo isso, que sempre que você vai crescer, sempre que você vai buscar algo a mais na tua vida, vai ter um risco da derrota, vai ter um risco da perca. Se não tivesse risco, provavelmente não teria uma recompensa satisfatória. Então, saiba escolher o que você quer buscar e saiba visualizar os riscos envolvidos naquilo e calcule se vale a pena ou não você se jogar naquilo ali. Eu, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei no meu primeiro investimento com o meu melhor amigo, onde cada um na época
investiu coisa de R$ 3.500 em NFT. Na época estava bombando, todo mundo ganhando dinheiro com isso. Infelizmente, não estudamos o suficiente o mercado para entender que estava num momento ruim para entrar naquele mercado. E no final das contas acabamos perdendo ali R$ 600 cada um, que era um dinheiro muito considerável para a nossa idade, principalmente anos atrás, né? Se a gente pegar em valor presente, vai valer muita coisa. Porém, foi um risco que a gente estava disposto a ter, porque o resultado que poderia trazer, a recompensa, era muito grande. Então, a gente calculou, viu que valia a pena a gente correr isso e corremos o risco. E esse risco fez a gente crescer também. Depois que a gente perdeu esse capital, a gente entendeu que a gente teria que estudar um pouco melhor os investimentos que a gente fazia. E isso fez a gente chegar em patamares maiores. Então, analisa os riscos, analisa as recompensas, que com certeza, mesmo você ganhando ou perdendo, você vai aprender muita coisa. Quem não assume risco nenhum, acaba não crescendo, né? Tem uma frase de uma música que eu ouço muitas vezes que ele fala: o maior risco é não assumir risco nenhum, porque realmente a recompensa, as maiores recompensas, estão nos patamares que tem risco. E o nono conselho é referente à espiritualidade. Deus é uma jornada pessoal e não uma jornada grupal. Eu vejo muitas pessoas tentando entender Deus, tentando se encaixar em uma religião, simplesmente porque a família, os amigos e as pessoas próximas falaram que ele deveria seguir aquilo. Porém, eu visualizo de uma maneira totalmente diferente. Eu vejo que mesmo aquela pessoa que sempre esteve em contato com a religião, esteve em contato com Deus, esteve em contato com pessoas que acreditam nele, eu vejo que mesmo essa pessoa, ela pode não acreditar, porque lá no fundo ela ainda não encontrou Deus. Então, você estar naquele ambiente não faz de você uma pessoa religiosa, você estar naquele ambiente não faz você uma pessoa crente. Então, o que eu recomendo para vocês é: a espiritualidade é algo muito importante na vida de todas as pessoas, eu acredito fielmente nisso. Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em outra religião. Aqui eu não tenho preconceito nenhum referente a isso, cada um escolhe o caminho que acha mais plausível. Porém, a religião que você escolher, o caminho que você escolher, aprenda por si mesmo o que ele significa para você. No meu caso, eu não frequento a igreja, por exemplo, mas diariamente eu estudo a Bíblia, eu converso com Deus e tento entender o que é Deus dentro da minha própria vida. E essa proximidade que eu tento construir com ele faz eu ser muito mais crente nos milagres que ele trouxe na minha vida, nos resultados que ele me proporcionou. Então, espiritualidade é uma jornada pessoal. Então, estude de forma pessoal, aprenda de forma pessoal. E quando possível, tente compartilhar com outras pessoas que talvez tenham o mesmo pensamento, que possam compartilhar experiências e agregar ainda mais na tua vida. Mas não deixe de lado a espiritualidade, que com certeza vai te dar um pilar de sustentação nos momentos difíceis muito válido. E o 10º conselho é sobre família. Família eu vejo como um refúgio, eu vejo como um pilar de sustentação para as pessoas. Hoje eu não tenho uma família tão grande, porém os poucos que eu considero da minha família, como a minha mãe, a minha madrinha, o meu melhor amigo, que eu também considero, como eu sempre falo, família em si não é necessariamente sangue. Então, se você tem aí um amigo de consideração que viveu com você a vida inteira, ele com certeza é o teu irmão. Então, lute por essas pessoas, faça o que você faz por essas pessoas, porque quando você estiver num momento de dificuldade, serão elas que estarão ali para você. Eu, por exemplo, sempre que penso num futuro melhor, eu sempre penso num futuro melhor para minha mãe. Eu falei alguns conselhos atrás que quando eu bato numa barreira, bato num medo, por exemplo, eu lembro da minha mãe e decido ir à frente por ela. E eu sempre falo que desde quando eu comecei a trabalhar, comecei a investir, eu sempre lutei pelos dois. Então eu sempre investi mais capital do que o normal, porque eu sabia que eu tinha que construir esse montante tanto para mim quanto para ela, para a velhice dela. Então, você ter uma família estabilizada, uma família que está junto com você, vale muito a pena. Então, lute por ela, construa ela, que com certeza isso vai te fazer chegar em níveis maiores. Então, bem, pessoal, esses foram os 10 conselhos que eu daria para o meu eu do passado e daria para você que é mais novo, que está tentando crescer, está tentando conquistar coisas grandes na vida.
Acredito que com certeza vai te ajudar e vai fazer você chegar em níveis maiores. Novamente, se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo, aqueles que são mais velhos, as suas experiências para ajudar as pessoas mais novas, para a gente construir aí uma comunidade bacana e cada vez mais ver povo brasileiro crescendo cada vez mais nesse mundão. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!